as lembranças que todos nós temos mais próximas dos últimos títulos do Inter, elas são muito fortes, do título mundial, Libertadores, essa coisa toda, mas eu tenho muitas lembranças que para mim são muito fortes e que formaram o meu caráter, digamos assim, como colorado, da minha adolescência. E talvez a principal delas seja o Grenal do século. A gente está falando de uma coisa que aconteceu há 31 anos e que eu lembro exatamente o que eu fiz naquele fevereiro, naquele dia de fevereiro de 89. Eu lembro do que eu fiz no momento que eu acordei até o momento que eu fui dormir, de tão marcante que aquele dia foi na minha vida. Grenal do século, eu tinha o quê? 15 para 16 anos. Eu cheguei com meu pai aqui no Beira-Rio, era umas 2 da tarde, imagina, um dia de fevereiro de sol, às 2 da tarde, o jogo era 5. Então isso era um calor insuportável e era um outro momento de conforto do Beira-Rio, né? Era cimento, sentar no cimento quente, 2, 3 banheiros no estádio todo, 70 mil pessoas, não mais 40 e poucos para estar todo mundo confortável. Então às 2 da tarde eu estava na arquibancada. Quando a gente entrou no estádio, e às 2 da tarde já estava tomado, as 70 mil pessoas já estavam aqui dentro às 2 da tarde para o jogo às 5. Então assim, passou um tempo na arquibancada. Daqui a pouco acontecia muito naquela época, alguém dizia, olha o tiro, como se alguém tivesse com um revólver dentro do estádio, e saiu todo mundo correndo. Ali eu já perdi a minha camiseta do Inter, que eu tinha tirado ela e estava muito quente, então já estava sem camiseta. Passou mais um tempo, estourou uma bomba perto dos meus pés e os estilhaços foram para as minhas canelas assim, então escorria sangue das minhas pernas. Então esse era o cenário antes de começar o jogo. E aí começa o jogo, o primeiro tempo do Inter foi horroroso, o Inter jogou mal, o Grêmio pressionou o tempo todo, fez 1-0 e nós tivemos um jogador expulso antes do intervalo, o Casemiro, por uma falta no traçante do Grêmio. Então assim, ó, era intervalo de jogo, o Inter perdendo de 1-0, o Grenal mais importante da história, e a perspectiva, só um milagre para mudar aquela situação. E eu lembro que eu estava com um chinelo novo que a minha mãe tinha me dado no dia anterior, e eu disse pro meu pai, se nós virar esse jogo, eu vou jogar esse chinelo no meio do campo. E o pai me deu um xixi, né? Mas tu tá louco, guri? Tu acha que dinheiro nasce em árvore? Tu vai ganhar chinelo, tu vai jogar chinelo no meio do campo. Isso aqui é futebol, é outra coisa. Para com essa bobagem. Aí vem o segundo tempo, o Abel, maluco da cabeça, com um jogador a menos, bota mais um atacante no time, que era o Diego Aguirre, que deve ser nosso técnico depois. E o Inter começa a fazer uma loucura naquele segundo tempo e faz o primeiro gol e ninguém acreditava com o Nilson. Ninguém passa alguns minutos, faz o segundo, vira o jogo. E assim, ó, catarse no Beira-Rio. Eu nunca me arrepio de lembrar aquilo, mas foi um negócio assim, ó, que eu nunca vi parecido no estádio Beira-Rio. Aí termina o jogo, a gente tá saindo do estádio, meu pai olha pra mim e fala assim, o que tu tá esperando pra jogar essa porcaria desse chinelo no meio do campo que nem tu prometeu? Eu peguei o chinelo, joguei o chinelo no meio do campo. Eu cheguei em casa sangrando, sem camisa, de pé descalço, só de bermuda, no dia mais feliz da minha vida. Aquele jogo, não só por ter sido um Grenal, não só por ter sido o jogo mais importante, o Grenal mais importante da história, e é até hoje o Grenal mais importante da história, mas os acontecimentos que envolvem aquela partida marcaram completamente a minha vida como colorado, assim. A maneira que eu sou como colorado talvez tenha sido definitivamente moldada naquele fevereiro de 89 no Grenal do século. E eu tenho certeza absoluta que se tu pegar muito colorado da minha idade, vai dizer a mesma coisa que eu, porque aquele foi um jogo diferente, assim, porque era um momento difícil do Inter, né? Não foi uma boa década para o Internacional, a década de 80, então aquele momento, assim, foi um desafogo absoluto de tudo que os colorados poderiam imaginar. Esse jogo, para mim, é o jogo mais importante que eu estive dentro do Beira-Rio, mesmo que eu já tenha estado depois dentro do Beira-Rio em título da América, em tanta coisa importante, mas esse jogo eu jamais esqueço.